É muita alegria, um prazer muito grande poder estar com vocês nesta manhã. Agradeço bastante o pastor Fernando. Pastor Fernando até insistiu um pouco comigo, porque eu esperando passar tudo isso para a gente fazer um lançamento presencial, assim, com as pessoas de rostos descobertos, totalmente, mas não sabemos quando. Então, eu falei para o pastor, a jornada continua. Pastor Felipe falou que seria meu último livro. Pastor Felipe já foi publicado um outro. Semana passada, um livro de devocionais, Heroínas da Fé, que resgata várias dessas mulheres. Mas eu amo a palavra de Deus. E eu amo falar dessas mulheres que amaram a palavra de Deus. Então, eu estou aqui hoje, nesta manhã, para a gente fazer uma leitura de um texto bíblico e falar das mulheres como mensageiras de Cristo. Porque era isso que elas queriam e que nós queremos. É falar de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Pode. Aleluia, o túmulo está vazio, e porque Ele ressuscitou, não é vã a nossa fé. Não é vã a nossa fé. Cristo ressuscitou. Eu vou fazer a leitura de Lucas 23, de 50 a 56. Eu quero começar no final desse capítulo para que possamos entender melhor o motivo das mulheres irem até aquele túmulo e a mensagem da ressurreição que elas vão divulgar. Então, eu vou começar no 23:50 e terminarei no 24:12. Vamos emendar esses capítulos. Lucas 23:50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e, tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido.
É lindo ler essa história e ver as mulheres como as primeiras mensageiras dessa ressurreição de Cristo. E elas só não foram antes porque era sábado, e elas não podiam, né? Mas assim que amanheceu o domingo, elas estavam lá, e elas viram o túmulo vazio. E elas se alegram e se assustam. É tão interessante como nós, humanos, fazemos isso. Às vezes a gente espera tanto alguma coisa de Deus, e quando acontece, a gente fica até com medo de se alegrar. Primeiro parece que vem o susto, mas aconteceu mesmo. Crendo e não crendo nesse poder de Deus, mas Deus é maravilhoso. E a maior mensagem, a melhor mensagem, a maior boa nova que nós podemos receber na história, em toda a história, todos os fatos, todos os acontecimentos, é que Cristo ressuscitou. E eu acho bem interessante serem as mulheres as primeiras mensageiras. Quando eu comecei a pesquisar a história das mulheres, foi isso que veio na minha cabeça. Eu pensava, aquelas mulheres que seguiam a Jesus, que ajudavam a Jesus com seus bens, aquelas mulheres que estavam ao pé da cruz, né? Um nega Jesus, o outro trai, as mulheres estão ali ao pé da cruz. Não é possível que depois simplesmente cruzaram os braços e nada mais fizeram. Eu tenho certeza que elas fizeram, só que a gente tem que pesquisar bastante, porque a história não conta. Eu, há pouco, foi no retiro, pastor, no retiro do Carnaval, eu encontrei, acho que, não sei se é aluna sua, que ela é seminarista, eu sei que ela falou assim para mim, eu nunca estudei na história do cristianismo sobre uma mulher. E eu falei, a gente não aprende mesmo. Eu falei, pronto, mas depois aquilo começou na minha cabeça, eu falei, eu lecionei 20 anos. Eu lecionei história do cristianismo muitas vezes. Eu nunca falei de uma mulher na história do cristianismo. Foi ali que caiu minha ficha. Eu estava pesquisando, eu já tinha escrito 4 livros, mas eu não tinha pensado. Não se falou das mulheres. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, porque eu quero fazer esse contraste de Jesus, do seu relacionamento com as mulheres, e depois o que a história faz, né? Como a história... Aponto para cá mesmo, parece que não está funcionando. Foi. Então, nós temos aqui as mulheres como mensageiras da ressurreição. Tem algumas incoerências, algumas diferenças entre os 4 evangelhos. Mateus vai citar 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Marcos vai citar 3, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Lucas vai citar Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras. Por isso que eu li Lucas, porque ele cita mais mulheres. João só escreve sobre a ida de Maria Madalena ao sepulcro e narra que ela viu o próprio Cristo ressurreto. E eu começo a pensar o que elas fazem. Qual que é a reação de cada uma? Então, eu peguei Mateus, Marcos, Lucas, João, para a gente ver como que eles falam da reação das mulheres. Mateus vai dizer que elas se retiram apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Correm a anunciá-lo aos discípulos. Marcos diz que, partindo, ela foi anunciá-lo àquele que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Aqui está falando da Maria Madalena. E Lucas vai dizer, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. João vai dizer, então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Eu acho bem interessante quando falam de Maria Madalena, que falam Maria, a pecadora, e eu falei, de onde que veio isso? Não é da Bíblia. A Bíblia é a única coisa que vai dizer que dela foram expulsos 7 demônios.
Pode até ter sido, pode não, foi uma pecadora, todos somos, mas associo muito Maria Madalena com aquela prostituta, né? Mas todas elas vão anunciar a ressurreição de Cristo. Parece que é assim mesmo, você quer que alguém saiba de uma coisa, você fala para a mulher, não para o homem, né? As mulheres vão falar mais. Então, Jesus com a mulher samaritana, eu estou voltando aqui porque eu quero enfatizar para vocês, olha só, a primeira vez que Jesus fala na Bíblia, eu sou o Messias, foi para essa mulher samaritana. Que com essa mulher ele quebra todas as barreiras. A barreira racial, ele era judeu, ela era samaritana, eles não se davam. A barreira espiritual, ela pecadora, ele santo. A barreira moral também, aí incluída. Então, Jesus sai quebrando as barreiras, a barreira cultural, homens não conversavam com as mulheres. Se vocês se lembrarem, depois no texto vai dizer que quando os discípulos voltam, eles se admiram de que ele estivesse conversando com uma mulher. Porque não era costume. Jesus dá atenção para aquela mulher e para ela ele diz, eu sou o Messias. E o que ela faz? Ela deixa seu cântaro, vai à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E essa mulher que ungiu a Jesus. Essa é fácil saber quem é. É só ler todas as citações sobre ela nos evangelhos. Esta é a Maria, irmã de Lázaro. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também narrado, contado o que ela fez para a memória sua. Esse versículo me motivou muito. Enquanto muitos criticavam que desperdício, ela quebra esse perfume tão valioso, podia ser vendido, dado aos pobres, Jesus disse, ela fez bem, ela me ungiu, ela me preparou o meu corpo para a morte, para o sepulcro. E ele diz, onde quer que esse evangelho for pregado, será narrado o que ela fez. E a Bíblia narra, a Bíblia conta mesmo o que as mulheres fizeram. Só que após Atos, quando começa ali no Império Romano a história do início do cristianismo, as mulheres são silenciadas. E são silenciadas por conta até do que os pais da igreja, os doutores da teologia diziam. Eles diziam que a mulher era a Eva, era aquela que levou o homem ao pecado, à queda. Tertuliano dizia que a mulher era a porta do inferno. E eles consideravam a mulher fraca espiritualmente, incapaz intelectualmente. A palavra da mulher não era contada. No Império Romano, a mulher não tinha nem identidade. A gente vê, né, as Cláudias, as Paulas, as Antônias testemunham isso. Porque ela é Cláudia, porque o pai é Cláudio. Ela é Antônia porque o pai é Antônio. Então, elas não têm um nome próprio, né? É um nome da família. Mas Jesus não. Jesus valoriza as mulheres. Então, elas são mensageiras de Cristo. Agora, vamos sair de Atos, ver o que acontece ali. Na igreja primitiva, eu vou citar só uma, gente, porque nós vamos falar dos avivamentos. Mas tem uma Marte perpétua que ela nos encanta. Décio, o imperador romano, havia proibido a conversão ao cristianismo. Ninguém podia se converter. O que faz Perpétua? Uma jovem rica se converte. Ela é nova, neófita, nova na fé, e ela é presa. E ela era recém-casada há pouco tempo, e ela tinha um bebezinho, que ela amamentava esse bebezinho, e ela está ali na prisão. E o pai levava o bebê dela e permitiram, por conta da família, ser uma família nobre, que ela amamentasse o filho na prisão. Então, ela amamenta ali o filho na prisão. Mas o pai quer, por
por todo jeito que ela renegue a fé. E ele implora: olha a vergonha que eu e sua mãe estamos passando. Seu filhinho vai ficar sem mãe, porque ela ia para o martírio. Negue sua fé. E ela diz: não, eu não posso fazer isso. Aí ela aponta para o pai um vaso e diz: pai, o senhor está vendo esse vaso? O pai fala: sim. Eu posso chamar esse vaso de cadeira, de mesa, de copo? O pai fala: não, minha filha, é um vaso. Pois é, pai, eu não posso ser outra coisa a não ser cristã. Eu não posso ser chamada de nada. Eu sou mãe, eu sou filha, mas eu sou cristã. E ela vai para o martírio com uma firmeza, com uma alegria, a noiva de Cristo. Ela se arruma, porque ela diz: é o dia mais lindo, eu vou me encontrar com meu Senhor. Ela é jogada às feras, que não a matam. Ela sofre na mão de um gladiador que não é muito destro, porque os gladiadores que eram iniciantes, eles treinavam nas pessoas que já estavam mais para lá, né, como a gente fala, do que para cá, mais mortas, né? Já tinha sofrido com as feras. E ele não acerta a garganta dela. Ela pega a mão do gladiador e coloca aqui. E aí ela morre, mas com uma firmeza: eu sou cristã. Isso que eu acho muito lindo nos cristãos que têm essa convicção, nova na fé, mas ela diz: eu sou cristã. E de maneira nenhuma ela nega a sua fé. É isso que eu enxergo. Eu acabei de pesquisar. Esse livro encerra a série, porque ele é da era contemporânea. Eu já falei de protestantismo brasileiro, idade primitiva, medieval, reforma. E eu descubro em toda a história, eu não vejo uma mulher que está disputando poder, que ela quer cargo. Não. Ela quer falar de Deus. Ela quer anunciar a Cristo. Aí eu fico orgulhosa de ser mulher nessa hora, né? Puxa, que coisa linda. Na Reforma, elas são neófitas também, porque mesmo cristãs, como toda a Europa era uma cristandade, não conheciam a Bíblia. Elas não conheciam. Era um cristianismo de venda de perdão de pecado, de salvação por obras, de penitência, de veneração de relíquias. Então, elas não sabiam o que era ser cristã realmente. E quando elas vão descobrindo os escritos de Lutero, quando elas vão vendo o sacerdócio universal de todos os crentes, elas ficam, as freiras, nos conventos que elas têm contato com os escritos, com a Bíblia, elas ficam empolgadas. Uma delas, freira Maria Dentieri, ela diz que era como se Deus tivesse puxado ela do inferno atroz e levado para o rico reino dos céus. Uma religiosa, uma abadesa que estava ali, mas não se sentia salva, não era salva. E ela tem uma audácia que ela vai para o convento e fala para as mulheres: vocês precisam ser cristãs fora dos muros. A luz não deve ser escondida, é fora dos muros. E essas mulheres, elas falam: eu tenho o direito de falar de Deus. E exortam outras mulheres: não enterrem seus talentos. Falem de Cristo, conheçam a Bíblia. No protestantismo brasileiro, eu vou citar só uma missionária batista, Ana Begby. Ela foi fundadora do Colégio Batista lá em Perdizes. E ela funda aquele colégio para ter oportunidade de evangelizar, porque ela era evangelista. Quando ela fica noiva do William Begby, e ele não está muito certo de vir ao Brasil, ela diz: se você não for, eu vou sozinha. Eu nem caso com você, eu vou sozinha. Então, ela era missionária, não era só esposa de missionário. E ela vem,
mas ela não tem oportunidade de pregar. A primeira dificuldade da língua, ela teve vários filhos, ela sofre com perda de filhos, época de febre amarela, ela passa por muitas aflições, mas ela funda o colégio, porque ela quer evangelizar. Ela fala, ninguém vai entrar na igreja, mas no colégio eles vão, e eles vão escutar a palavra de Deus. E olha a frase que ela diz, almas. Almas é o que eu quero de salário. Eu quero ver o milagre da conversão. Ela queria ver as pessoas convertidas. É maravilhoso, né? Então, vamos prosseguir. Aqui eu dei um breve, e agora nós vamos entrar nos avivamentos, vozes femininas nos avivamentos. Ô, gente, essa capa ficou bonita, né? Concordem comigo. Porque eu que escolhi, tive que insistir. O editor falando, todo mundo aqui prefere, era uma capa do Wesley pregando, não que a figura fosse feia, mas era mais triste, mais preto, preto e branco, que eles davam um tom de cor. Eu falei, não, eu quero essa. E eu achei que a capa ficou bonita, mas, mais do que a capa, é bonito o conteúdo. É bonito ver o agir do Espírito Santo na época dos avivamentos. A história ela tem altos e baixos. Então, nós vemos ali no Império Romano uma depravação. Lá embaixo vem o cristianismo. Aí vem a Idade Média, outro baixo. Aí vem Reforma, melhora um pouco, cai novamente. E nós estamos nessa caída do século XVIII. Problemas, graves problemas no século XVIII. Primeiro, embriaguez, destruindo as famílias. O deísmo, destruindo a igreja cristã, e a imoralidade que destruía a sociedade. É uma cena, um panorama muito triste. Se vocês prestarem atenção nessa figura, vocês vão ver uma mulher dando bebida ao nenê no braço. A família frequentava o bar. A bebida estava destruindo a sociedade. Em Londres, nos Estados Unidos. Uma tristeza, porque o pai ele começava com um cálice só, aí ele virava um bêbado que ia bater na mulher, que ia maltratar os filhos, e que até, por vezes, cometia o suicídio. A embriaguez era um dos problemas mais graves, destruía o lar. E a esposa, ela sempre cuida, e era aconselhado que ela cuidasse, para que seu companheiro não virasse um bêbado. Mas era uma tarefa muito difícil. Os ministros do Estado, todos dando mau exemplo. A imoralidade, os próprios reis da França, todos com amantes. Os filósofos, Voltaire foi segundo marido. Era muito normal a mulher ter mais de um marido. No Império Romano, disse que a mulher trocava de marido como troca de roupa. Nessa época, está assim também. Todas desfilam com um segundo marido, e o marido sabe e consente, porque não era moda ter ciúmes. Não era moda ser religioso. É interessante a força da cultura nas pessoas que seguem a moda. Aí nós temos outra cena, também triste, da embriaguez. Nós vemos uma mulher já de cabelos brancos, nós vemos uma criança ali no balcão. Butch, que foi fundador do Exército da Salvação, ele conta que tinha bares em Londres que colocava até uma escadinha para que a criança conseguisse subir os degraus e acessar o balcão. E era assim, a família toda ali frequentando o bar. E o deísmo? O deísmo, né, para quem conhece, o deísta diz que crer em Deus, mas é uma religião racional e que crê num Deus que não intervém, um Deus que não interage com o ser humano. Por isso a figura do relógio, clássico, a história do relojoeiro, que inventa o relógio, constrói o relógio fica funcionando e ele não precisa fazer mais nada. Então, eles creem num Deus assim, no grande arquiteto do universo, no geômetra,
mas não é o Deus que se preocupa comigo, com você. E tudo voltado para a razão. Não é a fé mais, agora é a razão. E a razão que tem que ser manifestada no homem. Então, um Deus ausente. Um Cristo que não é divino. Eles vão duvidar dos milagres de Cristo. A Bíblia que não tem inspiração divina. Então, eles estão... Eu lembro tanto do salmista, destruídos os fundamentos que pode fazer o justo. Você vai tirar Deus da história, Deus da igreja, Deus dos homens, o que vai sobrar? Nada. Eles diziam que a igreja era dispensável. A Bíblia era apenas um manual ético. Cristo era apenas um mestre. E a razão, não a fé, levava o homem a descobrir a Deus. Não importa o que Deus revelou, mas sim o que o homem descobriu. Nós vemos isso começando já na Idade Moderna, com o humanismo. O centro é o homem, né? Então, importa o que o homem descobriu. O homem é importante. Voltaire caracteriza um século inteiro, o grande filósofo iluminista. Ele dizia que dentro de 20 anos não existiria mais a igreja cristã. E ele chamava essa igreja cristã a grande infame. Mas mesmo Voltaire, ele vai declarar sobre uma obra escrita por um deísta cristão, porque eles diziam que eram cristãos, sendo deístas. O Austin, ele diz assim: eu nunca vi o cristianismo ser tão audaciosamente atacado por qualquer cristão. E aí eu vejo a força da mulher. Diz que esse fulano deísta encontra com a mulher na rua e ela diz assim: seu grande patife, você ainda não foi enforcado? Ele: mas minha senhora, eu nem a conheço. O que eu fiz contra a senhora? Você falou contra o meu Senhor. Você falou contra o meu Cristo. O que eu faço sem o meu Salvador? Então, ela confronta, elas não têm medo de confrontar. E muitas obras eram escritas atacando a igreja. E, atacando a igreja, atacava a Bíblia, atacava a divindade de Cristo. Mas interessante, né, pastor? Casa de Voltaire. Pois é. Pois é, e ele teve uma morte horrível. Não só ele, vários filósofos, na hora da morte, eles que não creem nesse Deus pessoal, eles clamam por Deus, e eles dizem: eu vou para o inferno. Voltaire chega a dizer: eu fui um grande destruidor. E não tem uma alegria nessa hora que precisa, não tem esperança. Como eu já falei, adultério na moda, as mulheres com o segundo marido, os bordéis não fechavam, outras coisas, teatro fechava, mas bordel não. E a tristeza nas igrejas. Igrejas frias, congregação adormecida, sermões sem base bíblica. O referencial era filosófico. Diz que se você chegasse numa mesquita, numa sinagoga, numa igreja anglicana, numa igreja metodista, metodismo ainda não tinha, mas se você chegasse numa igreja protestante, numa igreja católica, numa mesquita, numa sinagoga, você não sabia fazer a diferença. Porque era o mesmo sermão frio, e o povo dormia. E eles diziam: que bom que poucos escutam esse sermão, porque não valia a pena escutar esse sermão. Gente como esse pastor piedoso, ele fala assim: gente, o que está acontecendo com o povo? Será que tem uma amnésia espiritual dominando? E ele fala: será que uma nação inteira pode enlouquecer? Ele via a nação toda. Esse século foi chamado de século desvairado, século de ponta cabeça, século enfermo. Mas, graças a Deus, pelo avivamento. Porque metade do século é assim, e a outra metade, Deus ergue os homens dele, né? Então, veio um grande avivamento. O movimento mais maravilhoso na história do século XVIII. Foi o que de melhor podia acontecer.
maior benefício para o povo que fala a língua inglesa não foi a política, não foi revolução industrial, não foi desenvolvimento da ciência. A revolução industrial vai multiplicar a riqueza daquela nação da Inglaterra, mas é o renascimento da religião. Isso foi maravilhoso. Maravilhoso. Quando eu fui pesquisar sobre avivamentos, eu fiquei pensando o que eu vou descobrir. E a gente sempre pensa nos sinais, a gente pensa nas aparências. E eu vejo que avivamento nada mais é do que palavra de Deus sendo pregada. Nada mais é do que o pregador falando, você é um pecador. A gente lembra do sermão do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Que ele diz, você é um verme, você não é ninguém. A pessoa se conscientizar que é pecadora e saber, olha, Deus te ama, Cristo morreu por você, aceita-o. E essa foi a mensagem que transformou aquela nação. Uma revolução tremenda. Em Adão todos os homens morrem, em Cristo todos se tornam vivos. A palavra era todos. Que estupendo decreto de liberdade. Aí, aquele que ia para o bar, que pegava o copo, ele descia o copo e não bebia. Ele estava saindo do trabalho no trem, indo para casa, escutava as músicas, uma reunião, um grupo de cristãos orando, cantando. Ele descia do trem e ia se juntar àquele grupo. Foi maravilhoso, cultos ao ar livre, acampamentos que reuniam 3.000, 4.000 pessoas. Nós temos Whitefield, os irmãos Wesley, que fazem aquele mover do Espírito Santo, aquela coisa maravilhosa que vai alcançando a população e vai mudando aquele século. Mas eu quero falar das mulheres. Então, já vamos concluir. Eu quero citar algumas mulheres. A primeira, porque toda vez que a gente fala desse período, você vai falar de Susana Wesley, né? Assim como se fala da Reforma, você vai falar da Catarina Vambora, né? E pior que eu não falo. Eu falo, ela foi esposa de Lutero, gente, mas não foi reformadora. Mas Susana Wesley foi uma mãe muito dedicada. Ela cria Wesley na disciplina, por isso que é metodismo, é o método. Aquela disciplina, aquele horário, ela ensina os filhos. Ela tem 19 filhos, 9 morrem, ela cria 10. E, naquela vida atarefada, ela tem tempo para oração, para comunhão com Deus. Para cada filho, ela dedica 1 hora à noite. E ela diz que a religião não deve limitar-se à igreja ou à sala de oração. Nem tampouco deve ser exercida unicamente através da oração e da meditação. Porque a cada instante, em todo lugar, eu estou na presença de Deus. Onde eu estiver, não é só na igreja, não é só no meu quarto orando, em qualquer lugar eu estou na presença de Deus. Ela foi uma mãe intercessora, uma mensageira de Cristo. Susana estava encarregada da educação inicial dos filhos. Então, mesmo quando eles casaram, já eram adultos, ela ainda escrevia carta e aconselhava e orava por eles. E ela morre ali já no tabernáculo do Wesley, né, do metodista, escutando os hinos, convicta da salvação, porque eles eram anglicanos. O próprio Wesley, mesmo a Susana, não tinham certeza de salvação, mas graças a Deus que eles adquirem essa certeza. E é interessante que eu falo, é uma mãe cuidando da casa, mas é uma mensageira. O pai dele, Samuel Wesley, ele não era um bom pagador. A situação era difícil, eles eram pobres. Às vezes ele pedia emprestado dos paroquianos e não pagava. E uma vez ele foi preso. E quando ele é preso, Susana vê aquele pessoal sem assistência, todos os vizinhos, sua própria casa, seus empregados, ela começa a reunir os seus empregados, seus filhos, ler a Bíblia, cantar com eles. Aí os vizinhos pedem para participar.
e vêm os vizinhos. Quando Samuel fica sabendo disso, ele fica indignado. O quê? Está acontecendo um conventículo na minha casa, e a pregadora é a minha mulher. Ele escreve uma carta furiosa para ela parar imediatamente disso. Olha o que ela responde. Cada alma que deixa sob o meu cuidado é um talento entregue a mim pelo Senhor. Se eu for infiel a ele ou a vós, como eu vou responder quando Deus exigir contas da minha administração? E ela não para, não. Só quando ele volta para casa, né? Que aí ele assume. Ela não para. Maria Fletcher foi uma professora, mas muito eloquente. Então, ela também pregava. E diz que ela era eloquente, e muita gente ia para zombar. Mulher pregando, eles faziam sátiras, caricaturas, é igual o burro. O que o burro faz? Ele rosna? Não, né? Ele é um burro urrando, sei lá, alguma coisa assim, né? Diz que mulher pregando é a mesma coisa. E aí, eles iam por curiosidade. E diz que a verdade dos seus lábios prevalecia sobre qualquer dúvida. Aqueles que iam para zombar, permaneciam para orar. Graças a Deus. Maria demonstrava muita sabedoria na exposição das Escrituras. Ela tinha uma visão clara. E as congregações se enchiam. Ela casa com o pároco de Medley. E aí ele morre, ela fica viúva durante 30 anos. Ela fica, é um fato inédito na história do cristianismo, das mulheres no cristianismo. Uma mulher como pastora numa paróquia na Inglaterra por 30 anos. Por quê? Porque o que tinha que assumir aquela paróquia, já tinha muitas, não dava conta. E ele sabia que ela fazia bem, e deixou com ela. E ela ficou 30 anos ali, e as pessoas vindo do mesmo jeito. E no segundo grande avivamento, já nos Estados Unidos, mais de 100 mulheres vão atravessar os Estados Unidos como pregadoras itinerantes. Mas elas, depois, elas são esquecidas, porque havia necessidade, muita gente se convertendo, precisava de pregadores. Aí as mulheres foram muito úteis nessa época. Teve uma pregadora negra, hoje a gente fala de racismo, essa mulher sofreu muito preconceito. Jarena Lee. Ela se converte já, não jovem, mas ela acaba de se converter, ela já se sente vocacionada para ser pregadora. E ela encontra muito preconceito. As pessoas, tinha pastor que nem a cumprimentava. Aí ela pregava, pessoas se convertiam, aí eles mudavam de opinião em relação a ela. E diziam, você não é mulher, não. Você é um homem que vestiu uma roupa aí, saia. Você vestiu uma roupa feminina. Mas olha a frase que ela diz. Gente, tão atual hoje. Como eu desejo ver o dia na qual os cristãos se encontrarão em uma plataforma comum, a de Jesus de Nazaré. Quando vão cessar todos os debates, você é arminiano ou você é calvinista? O que você é? Vão cessar todos os debates e contendas sobre assuntos não essenciais, quando nossa igreja for menos debatida do que nosso Jesus. Olha lá, a mensageira de Cristo. Ela quer que Jesus seja pregado. Ela trabalha como pregadora itinerante, viaja muitos quilômetros. Muitas vezes ela está indo e como que o inimigo falando, você é boba, você vai andar à toa, ninguém vai te dar a palavra. E ela chega, não tem ninguém para pregar. E ela é usada por Deus. Então, ela é da Igreja Metodista Africana. A Fanny Crosby, como nós cantamos hinos da Fanny. Fanny fica cega, novinha de tudo, né? Tinha apenas 1 mês, ela fica cega. Mas ela disse, não foi falta para mim, porque Deus me deu olhos de fé. E ela compôs hinos maravilhosos. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Salvo por Jesus Cristo, eu tenho perfeita paz.
Vem Espírito Divino, aviva no Senhor. As mulheres não podiam falar em público, mas estavam cantando os hinos da Fanny. E aí nós temos vários dele. A Deus demos glória, uma teologia muito bonita desses hinos. E Frances Willard, eu vou terminar com ela. A Willard também é uma grande oradora, mas ela é mais uma líder feminina. Ela que luta pelo direito das mulheres votarem nos Estados Unidos, não para as mulheres simplesmente votarem, mas o que ela quer. Ela diz assim: eu quero que as mulheres votem contra o comércio de bebida alcoólica. Porque os donos dos bares não iam votar contra. Os bêbados, os homens, não iam votar contra. Então, as mulheres que sofriam nos seus lares votariam contra. Então, ela queria essas mulheres conscientes e votando contra esse comércio. Então, ela faz uma grande campanha, mas não é bem sucedida. Só mais para frente tem a lei seca. Mas as mulheres se uniam. Elas saíam das igrejas, chegavam na frente do bar. Elas cantavam, elas se ajoelhavam, elas oravam. E, às vezes, o comerciante era tocado por Deus e derramava a bebida na sarjeta. E essas mulheres fizeram um avivamento nesse período. Uma cena assim até estranha, mas bonita. Elas chorando e orando pela alma dos proprietários dos bares. Essa última frase é da Frances. Ela disse: toda a minha vida foi dedicada ao progresso das mulheres na educação e nas oportunidades. Eu creio firmemente que Deus tem um trabalho para elas como evangelistas, as mensageiras de Cristo, como portadoras da mensagem de Cristo para aqueles que não conhecem o Evangelho, para reuniões de oração, para a igreja, para o mundo em geral, como a maioria das pessoas não poderiam sonhar. É o meu maior desejo ajudar a quebrar as barreiras do preconceito que mantém as mulheres em silêncio. Às vezes eu cito uma frase que eu digo assim: só a eternidade poderá aquilatar a perda para o reino de Deus com o silêncio das mulheres. O silêncio das mulheres vocacionadas por Deus. O silêncio das mulheres que têm conhecimento da palavra, que estão aos pés da cruz, que oram, que estão em comunhão com Deus. E, muitas vezes, elas aconselham umas às outras, simplesmente, mas elas não podem falar. Como Anna Bagby dizia: eu quero ver o milagre da conversão. Ela dizia: eu tenho inveja dos homens que falam nos púlpitos, porque eles alcançam muitas pessoas. Então, eu vou fundar o colégio, porque eu quero ver o milagre da conversão. Meus queridos irmãos, eu quero concluir orando a Deus, pedindo que Ele abra nossas mentes, nossos corações, para que todos nós sejamos mensageiros de Cristo. Meu Paizinho querido, que bom que nós temos a verdade, que nós conhecemos a verdade que nos liberta, que nos salva, que nos redime, que nos sela com Teu Espírito Santo. Meu Pai, que a cada dia mais não tenhamos vergonha, não tenhamos medo de sermos politicamente incorretos, não tenhamos preocupação de estar respeitando demais, mas que nossa boca se abra para falar de Cristo como Salvador, como Senhor, e Ele vai voltar, e nós precisamos estar preparados. Senhor, nos abençoe, nos guarde. Eu oro em nome de Jesus. Amém.